Fala, meu povo! Como é que vocês estão? Começando mais um vídeo no canal, um vídeo que, tipo assim, tá bem atrasado? Tá bem atrasado, entendeu? Porque como vocês viram aí, hoje eu vou falar sobre o meu relato de parto. E hoje que eu tô gravando é sexta-feira, domingo, a Alice já vai fazer 2 meses. Então assim, tá levemente atrasado, mas vai ficar aqui registrado, entendeu? Peço desculpas pela demora. Mas que, gente, é uma doideira. É muito mais fácil gravar vlog aqui do seu dia a dia do que você conseguir parar pra gravar. No momento, Dona Alice está dormindo, capotada, e eu espero que continue assim até eu conseguir terminar de gravar, senão a gente vai ter que dar uma pausa no vídeo, porque provavelmente quando ela acordar ela vai querer o TT dela. E por isso que também não estamos falando muito alto, porque, né, ela tá aqui do lado. Mas bom, gente, vamos lá. Não sei quantas horas vai dar esse vídeo, porque simplesmente o meu relatório de parto deve durar uns 2 dias, porque eu comecei as contrações no domingo e a Alice só veio nascer na terça. Então vamos por partes. Espero que eu lembre tudo. Anotei muita coisa, por isso que estou aqui com a minha cola, para eu não esquecer. Espero que eu não esqueça de nada. E vamos lá. Para começar, a gente precisa voltar antes do meu relato de parto, que foi na terça-feira, no dia 20, que eu tinha consulta de pré-natal, porque quando você tá chegando na reta final, né, você tem consulta de pré-natal toda semana. E comigo não foi diferente, então eu tive consulta de pré-natal no dia 20. Lembrando que a data máxima para Alice era dia 29/6. Essa era a data que daria 40 semanas. E eu não queria chegar a 40 semanas, no máximo a 40 semanas. Mas, e aí eu fui no consultório da minha doutora dia 20 para ver como estava o caminhar das coisas. E eu já tava com meio dedo de dilatação. E aí ela falou assim, Josi, a gente precisa conversar sobre indução, né? Caso você quer parto normal, então caso a Alice não chegue até 40 semanas, ela não me recomendou esperar também, porque a Alice estava sendo, pelas ultrações, ela era um bebê muito grande, a última ultra dela estava com 3.800 e pouco, então corria o risco de, se chegar a 40 semanas ou passar um pouco disso, ela ter mais de 4 quilos. E aí, se fosse parto normal, seria um parto normal não tão saudável, podia ter mais riscos, e tanto para mim quanto para ela. E mais que 4 quilos ficaria muito difícil, né, galera? Então, a gente deixou uma data estipulada para a data que a gente esperaria, até que dia a gente esperaria. Então, a gente foi no dia 20, na terça-feira, e a data limite que a gente colocou era dia 27, que não daria 40 semanas exatas, mas estaria ali perto, já teria passado das 39, e seria a data limite caso ela, né, não viesse antes. E aí eu internaria na segunda-feira, meia-noite, que era dia 26, para começar a indução para ela nascer na terça. Então, de qualquer forma, se ela não viesse antes, dia 27 seria o prazo que ela chegaria. Então, foi isso que a gente saiu da minha consulta acordado com a minha doutora. Dia 20 a gente foi e a gente acordou isso. Se ela não vir antes, até dia 26, meia-noite, a gente interna, que era segunda-feira, para dia 27 ela vir ao mundo, a gente tentando por indução. E aí tentaríamos até 4 comprimidos, que é o que elas tentam, né? A equipe da minha médica. E aí, caso não rolasse, iria para cesárea. Então eu já saí dessa consulta com uma data assim, limite para Alice vir, que era dia 27. Então eu já sabia que até dia 27 ela nasceria. E só que eu saí de lá muito agoniada, porque eu não queria ir para a indução. Por mais que eu seja uma pessoa muito organizada, muito programada, até que tem gente que estranhou eu não querer cesárea, porque cesárea você sabe quando você vai, você se programa e tudo mais. Eu não queria por indução exatamente porque seria muito isso, muito organizado. E aí aquilo poderia me gerar uma ansiedade de tipo, eu sei que dia que eu vou, eu sei que eu vou internar, e ficar naquela espera de pôr um comprimido e fica esperando para poder pôr outro comprimido e pôr outro comprimido e tal. Então eu não queria por indução. Aquilo de indução não me trazia paz. Então, tipo assim, eu não queria. Se tivesse que ser, tranquilo, porque minha preferência era parto normal. E se a indução viria antes do que cesárea, era isso que eu ia fazer. Mas eu não gostava da ideia de indução, não me dava muita paz. Então eu comecei a orar falando pra Deus, Deus, eu não quero indução. Eu não quero induzir parto, não quero induzir parto. Se precisar, claro, vamos, mas não era a minha preferência. E essa foi a minha oração pra ele.
E aí a gente foi na terça, eu queria muito que a Alice nascesse na sexta daquela semana. E não foi, ela não quis. Aí chegou sábado também, não quis. Domingo, aí chegamos domingo, galera. Domingo, dia 25. É isso mesmo, domingo dia 25 eu acordei tendo contrações. Aí fiquei aquela coisa meio, meu Deus, será que isso que é contração? Será que isso é contração? Aí eu senti que vinha e ia, e o tempo tava mais ou menos ali parecendo que ia. Aí levantei e tal, fiquei esperando, porque eu estava dormindo, nem acordei ele, fiquei só esperando um tempo. Aí quando eu vi que tava vindo muitas vezes, aí eu acordei ele e falei, lindo, acho que vai ser hoje. E eu tinha certeza que ia ser no domingo, entendeu? Tinha certeza que ia ser dia 25. Aí Lucas acordou, fomos nos arrumar, porque, gente, quando eu fiz o acompanhamento, quando eu fiz acompanhamento com a minha médica, eu fazia acompanhamento com a minha médica e com uma enfermeira de parto. Então ela me deu todas as instruções, então eu sabia quando que eu tinha que ir pro médico, entendeu? Eu não ia pro médico por qualquer motivo. Eu só ia pro médico se fosse a hora de eu ter o bebê, entendeu? Porque eu sabia o que, que eu tinha que sentir, o que, que eu tinha que esperar pra eu ter certeza que era a hora certa. Então, tipo assim, eu tava seguindo as orientações dela e vendo pelo tempo da contração. Aí eu falei pro Lucas, falei, lindo, acorda que eu acho que vai ser hoje. Aí o Lucas acordou, a gente se arrumou, ficamos todos plenos, esperando. Só que quando foi acontecendo, conforme foi passando a hora, as contrações foram ficando muito espaçadas, muito mesmo, muito, muito, muito. Tinha hora que era de hora em hora, tinha hora que demorava mais. E nisso a gente ficou o dia inteiro pronto, vocês não estão entendendo. A gente ficou o domingo inteiro prontos, esperando pra ir pro hospital, porque a gente tinha certeza que a Alice ia nascer dia 25. E acabou que não foi. Meus pais chegaram da igreja, minha mãe ficou aqui comigo esperando. Ela via que eu sentia dor, mas aí depois demorava muito. E aí ficamos naquele domingo todo, ó, todo pronto, arrumadinhos, prontos pra ir pro hospital e nada, porque não ritmava, as contrações não ritmavam. Aí quando foi dando lá para umas 6 e pouco, elas aumentavam, porque quando chegava a noite aumentou a intensidade da dor e o intervalo, mas ainda eram intervalos assim, nada muito próximos. Às vezes dava de 5 em 5, aí daqui a pouco dava 10, 15, 20, meia hora. Então eu sabia que não tava na hora de eu ir pro hospital, entendeu? Só que assim, eu não conseguia dormir também, porque a dor era muito. Se tem uma coisa horrível, é sentir contração deitada. Gente, que negócio horrível é sentir contração deitada. Pausa, eu acho que eu tô querendo acordar. Tá dormindo. Se tem uma coisa horrível, é sentir contração deitada. Então, né, quando foi anoitecendo, eu fiquei sentada no sofá. Eu não vim pra cama dormir, eu fiquei sentada no sofá. E aí depois do sofá eu troquei pela cadeira de amamentação da Alice, porque tava mais confortável. E aí ficava ali sentindo as dores. Mas nada, tipo assim, nada ritmado. Eu falava, não vou. Minha mãe ainda ficava, Joselina, vai pro hospital. Eu falava, não vou, não tá na hora, não tá na hora. Ela não vai vir agora, ela não vai vir agora. Gente, eu sei que foi assim um dia inteiro. E aí quando chegou, tipo, lá pra umas 8 horas, 9 horas, 10 horas, o Lucas já tava ficando cansado, coitado. Ele falou, amor, eu vou dormir, porque se a gente tiver que ir pro hospital na correria e tal, eu quero estar mais descansado. Então eu vou dormir. E minha mãe tava comigo na sala. Eu falei, então tá, beleza, pode dormir. E aí eu fiquei tentando cochilar no sofá, nada. Aí vim pra cadeira da Alice, mais ou menos, mas também não dava pra dormir, porque quando eu tava querendo pegar no sono, aí vinha a contração. Gente, eu sei que a gente ficou nisso, ó, madrugada toda. O Lucas foi dormir. Quando foi umas 4 horas, e minha mãe, Josiane, vai no médico, Josiane, vai no médico. Eu falei, mãe, não vou, eu sei que não tá na hora. Não quero ir em alarme falso. Aí quando foi umas 4 horas, eu falei, vou no médico porque eu preciso saber como é que tá o processo. Eu quero saber se eu já dilatei. Aí eu não sei se eu falei, mas na consulta com a médica, no dia 20, quando eu fui no dia 20, ela fez o papo lá, pra ver ai, gente, a dilatação, colocou lá pra ver quantos dedos de dilatação eu tinha, e eu tava com meio centímetro. E aí nessa do domingo, eu fiquei, não é possível, com certeza eu tô mais que meio centímetro, então eu vou no hospital para ver quanto de dilatação eu tô, pra saber, né? Mas eu sabia que não era a hora, galera. Eu brinco que se minha mãe não tivesse aqui, acho que eu não teria ido, porque ela ficava tão preocupada que eu fui, acho que mais pela preocupação dela do que por mim em si. E aí eu queria saber também se a Alice estava bem. Então quando foi domingo, que na verdade já era segunda, 4 horas da manhã, a gente foi pro hospital. Outra coisa horrível, meu Deus, ter contração dentro do carro. Gente do céu, como esse negócio é horrível, ter contração dentro do carro, que você não tem posição. Aí balança assim, aí você tá sentindo dor. Mas enfim, aí demos a entrada no hospital, era de madrugada, era umas 4h30, 5 horas, nem sei, já da segunda-feira. E dia 26.
Aí fomos, aí falamos, né, que podia ser que tava trabalho de parto e tal. Aí eles pediram pra guardar, aí chamaram, aí foram fazer exame, aí pergunta tudo, aí faz cardiotoco. Gente, eu achava que cardiotoco era tranquilo, porque você faz quando chega nas últimas semanas de pré-natal, você faz. Gente, fazer cardiotoco só pela consulta é ótimo, agora fazer cardiotoco quando você tá tendo contração, mano do céu, e aí tem que fazer o cardiotoco deitada, né? Gente, que dor, que dor, que dor, que dor, que dor, que dor. Isso pra mim eu acho que foi pior do que a dor do parto, fazer cardiotoco. E aí, tudo bem. Aí fiz cardiotoco a primeira vez, acho que eu fiz 2 vezes. Acho que eu fiz 2 vezes, porque aí deram alguma coisa pra eu comer. Eita, que tem alguém querendo acordar. Acordou. Fazer aí fiz cardiotoco, aí comi e fiz de novo, pra poder ver se aqueles, né, o ritmo do coraçãozinho melhorava. Porque tava ok, mas, né. Aí comi, aí fiz exame de toque, aí tava com 2 dedos. Tava com 2 dedos. Aí a médica falou assim, fica andando, vai andar por umas 2 horas, depois a gente volta e faz o exame de toque de novo, pra ver se avançou ou não. E aí a gente vai ver o que vai fazer. E foi isso que eu fiz, gente. Fui andar. Andar pelo hospital, caminhar pelo hospital, e anda, e anda, e anda, e anda, e anda, e anda. Aí pediram alguma coisa pra eu comer também, porque eu tava morrendo de fome, né, que era de madrugada. Aí tomei um cafezinho ali e tal, e anda, e anda, e anda. Aí deu 2 horas, fui fazer o exame de toque de novo. Continuava com 2 dedos de dilatação. Aí ligaram pra minha médica, pra ver o que fariam, né? Se internava já e esperava no hospital, ou se mandava pra casa de volta e tal. Aí ligaram pra minha médica e aí ela orientou pra eu voltar pra casa. Porque como já era segunda, minto, eu ainda fiz uma ultrassom, verdade. Eu fiz uma ultrassom, era umas 9 horas da manhã, pra vocês verem como que foi. A gente deve ter dado a entrada no hospital quase umas 5 horas, e umas 9 e pouco a gente tava fazendo ultrassom. Mas aí a bebê tava bem, tudo certo e tal, então ok. Aí ligaram pra minha médica e a minha médica orientou o quê? Que eu voltasse pra casa, porque na segunda eu teria consulta, naquele dia eu tinha consulta 2 horas. E aí quando eu fosse pra consulta ela iria me examinar e a gente decidiria o que iria fazer. Então foi isso que a gente fez, voltou pra casa, a gente chegou em casa, era quase 11 horas, quase 4h30 que a gente saiu de casa, a gente voltou pra casa, era umas 11 horas. E aí, 2 horas eu tinha consulta com a médica, então tipo, foi vir pra casa, comer e ir pro consultório da doutora. Aí chegamos na consultório da doutora, 2 horas, e deixa eu ver se eu não tô esquecendo de nada. Eu fui pro consultório da médica e aí chegamos lá. Lembra que eu falei que a gente agendou pro dia 27, pra terça-feira? Então, seria o dia seguinte. Na segunda-feira, como eu fui pro hospital no domingo, na segunda de madrugada. Aí, não. Na segunda de madrugada, domingo pra segunda. Aí, 2 horas da tarde, tinha consulta com a doutora na segunda. E aí, ela fez o exame de toque de novo. E aí, eu já tava com 3 dedos de dilatação. Ela falou assim, Josi, então em vez da gente internar hoje, meia-noite, que é o que a gente tinha acordado, porque aí eu induzi, ela falou, não vou precisar induzir, porque você já está tendo dilatação. Então, a gente vai induzir na terça-feira, meio-dia, que aí até o final do dia a Alice nasce. Isso se ela não quiser vir antes nesse intervalo. Falei, ok, doutora, então saí de lá com um pedido de internação para terça-feira, no dia seguinte da entrada da internação, meio-dia, e a Alice nascer no dia 27, como já tinha. Ligaram, espero que não liguem mais para não atrapalhar a gravação. Aí, saímos de lá com um pedido médico e a Alice nasceria terça-feira, como a gente tinha acordado. Só que aí, eu não ia precisar induzir. Lembra que eu fiquei falando que eu orei pra que não tivesse indução? Eu não ia precisar induzir, porque eu já tava em trabalho de parto, já tava com 3 dedos de dilatação. Quer dizer, já tava com 3 dedos de dilatação, né? Então, tipo, não ia precisar induzir. Eu ia internar na terça e aí a gente daria a sequência até a Alice nascer. E aí, beleza, eu voltei pra casa. Gente, tranquilo. Aí sentindo, óbvio, seguindo as contrações. Josi, as dores eram muito fortes? Gente, assim, eram, mas eu tava tranquila. Porque eu lembro que eu falei que eu tive treinamento com a minha enfermeira, ela tinha me orientado, ela falou, Josi, o segredo das contrações é a respiração. Então, quando vier as contrações, você respira e solta, respira e solta. E eu fiquei com isso na cabeça. Então, quando vinha as contrações, era exatamente o que eu fazia. Eu respirava fundo, aí catava a mão do Lucas, apertava e soltava.
respirava fundo, apertava a mão do Lucas e soltava. E era isso, entendeu? Então eu me controlava dessa forma. Não gritava, não chorava, não berrava. Eu só fechava o olho e assim eu fui passando todas as minhas contrações, contração por contração, entendeu? E assim foi a segunda-feira inteira, galera, a segunda-feira inteira. E aí quando foi na segunda-feira, por volta das 6, de novo, quando dava 6 horas, aí quando foi, aí voltei pra casa e fiquei tendo as contrações. Mas gente, quando deu 6 horas da tarde, começou de novo aquelas muito fortes, mas era muito forte mesmo. Mas aquela mesma coisa, vinha, respirava, tudo certo, vinha, respirava, tranquilo, gente, juro. Passei assim, entendeu? Todas as minhas contrações. Tanto que o Lucas nem acreditava que eu tava tendo contração tão forte, porque ele falou que eu tava muito plena, muito tranquila. E aí foi aumentando, e os intervalos não estavam aquela coisa ritmada, mas já não tava aquela coisa espaçada de uma hora dava 5, de 5, depois dava 10, agora, ou 30, agora tava 5, 5, 7, a outra aí 8, aí 5, aí 6, aí tava assim. E a gente marcando, Lucas marcando, eu falava, veio. Aí ele marcava. Aí quando foi umas 8h20, ele mandou mensagem pra minha doutora, falando que eu tava tendo contrações e mandou o print do número de contrações. Aí ela falou, é bom ir pro hospital pra ela ser examinada. Aí eu falei assim, aí o Lucas falou pra mim, a doutora tá falando pra gente ir pro hospital. Eu falei, não, não vou. Eu não vou de novo pra ter outro alarme falso, pra ter que voltar pra casa. Eu só vou quando tiver muito ritmada. Não vou agora. Mas as dores estavam muito fortes. Aí a doutora falou assim, então faz assim, toma um Buscodur, vai pro chuveiro, né, pra dar aquela relaxada, água quente e tal, e espera meia hora. Se em meia hora não melhorar, corre pro hospital. Aí fui, liguei pra minha mãe, pedi pra ela ir comprar, porque eu não tinha Buscodur. Minha mãe foi correndo na farmácia com meu pai comprar o remédio, aí chegaram, aí tomei, aí fui pro banho, fiquei lá no chuveiro, deixando a água quente cair, água quente cair, água quente cair. Aí era maravilhoso, porque na água relaxa, viu, galera? Aí ficou lá, ó, tal. Aí saí, esperei a meia hora, aí saí, já piora, porque quando você sai da água quente, misericórdia, só Jesus na causa. E aí, esperei a meia hora e não melhorou. Aí o Lucas falou, então a gente vai pro hospital. Aí, beleza, fomos pro hospital. Demos entrada exatamente às segunda-feira, às 11h37 da noite, dia 26 do 6, às 23h37 da noite, nós demos entrada no hospital novamente. Aí, a gente fez todos os mesmos exames que a gente tinha feito na madrugada anterior, a gente fez nessa madrugada de novo. Cardiotoco, só na ultrassom, cardiotoco, aí fiz exame de sangue também, fiz exame de toque. Aí fiz o exame de toque, tava 3 dedos só. Aí, em que eu fiz o exame de toque, deu 3 dedos, fiz os exames tudo e tal. Aí ligaram pra minha doutora. Aí a doutora falou, não, agora segura ela aí, porque ela já inteira na dia 27, meio-dia, então já que tá aí pra ela não ter que ficar indo e voltando, então interna ela. Aí beleza, aí começou todo o processo burocrático de fazer a internação, e esse processo demora, viu, galera? O Lucas tem que levar todos os documentos, já tava tudo separado, né? Aí ele vai lá pra parte do hospital que tem que fazer todo esse, assinar, e é isso, ó, demora. Isso porque era de madrugada, hein? E o Lucas disse que não tinha ninguém, mas demorou. Aí depois, aí fui, fizeram exame de sangue, aí fizeram o cardiotoco de novo. Aí vamos subir pro quarto, Aí a doutora falou pro Lucas, quando você subir pro quarto, pede pra fazerem um exame de novo de toque e aí me avisa. Ele falou, beleza. Aí subimos pro quarto 2h30 e ficamos esperando a enfermeira chegar pra fazer esse exame de toque. A enfermeira e o café da noite, porque eu também tava morrendo de fome, óbvio, de novo, o Lucas também, e eles tinham que trazer o café. E ficamos lá no quarto esperando, espera. Aí chegou o café, comemos e tal, e quando foi 3 horas, quase 3 horas, a enfermeira chegou, que o Lucas já tinha pedido, né? Falou, ó, a doutora pediu pra fazer o exame de toque nela de novo quando subisse no quarto. Aí a enfermeira veio, fez, que por sinal, meu Deus, nunca mais quero ver aquela enfermeira na minha vida, porque foi uma das piores fazendo exame de toque em mim. Aí simplesmente eu estava com 6 dedos de dilatação. Aí o Lucas mandou mensagem pra minha doutora, ela tá com 6 dedos de dilatação. Aí minha doutora falou assim, tô indo pra aí então. 3h30, minha doutora tava batendo lá na porta do quarto. Chegamos, bora Josi, bora pôr a Alice pra sair. Só que nisso, pra vocês terem noção, todo esse processo, a minha bolsa não tinha estourado. A minha bolsa não estourou. Então, pra quem fica achando que tem que esperar a bolsa estourar pra ir pro hospital, não necessariamente. Minha bolsa não estourou.
E aí a doutora chegou e falou assim, então o que a gente vai fazer? A gente vai pra sala de parto, eu vou estourar sua bolsa lá e a gente segue com o trabalho de parto. Falei, porque depois que estoura, né, o negócio... Aí sim o negócio pega. Aí beleza, fomos. Mas gente, sério, eu estava com 6 dias de dilatação do mesmo jeito. Vinha forte, eu... E só isso. Minha doutora falou que eu tava muito plena também. Ela falou, nossa, mas você tá muito plena pra quem já tá com todo dia de dilatação. E eu só lá assim, apertando a mão do Lucas. E aí fomos, troquei de roupa, ela me ajudou a me trocar de roupa. Descemos pra sala de parto, normal. O que eles chamam de delivery room, que é aquela que tem a banheira, as estrelinhas no teto, a barra pra você ficar fazendo exercício, agachamento, a bola de pilates, essa salinha aí, pro pôr a musiquinha. Gente, eu usei tudo isso. Simplesmente eu usei tudo isso, toda essa experiência. Cheguei, deitei lá na caminha, a doutora estourou minha bolsa, haja água, entendeu? Haja água, isso tudo já na terça-feira de madrugada, tá? Haja água. E aí... Tá difícil. Aí estouramos a bolsa. E aí, água que some. Ela falou, então vai pra banheira, descansa lá. Fica lá um tempo. Põe sua musiquinha lá. E aí a gente depois volta aqui. Foi exatamente o que a gente fez. Eu entrei na banheira, banheira quente, aquela coisa gostosa. O Lucas lá comigo. Musiquinhas de fundo que a gente levou no celular. Ela tinha pedido a playlist, mas eu não fiz. Então lá na hora eu só lembrei uma música que foi a música que eu mais ouvi na gravidez. Coloquei ela lá e fiquei lá na banheira. Eu assim, dentro, o Lucas aqui comigo. Aqui em cima lá. E a gente ficou lá, nós dois. E as luzinhas no teto, todas brilhando, maravilhosinhas e tal. Só que, gente, quando dava contração... E aí o bicho pegava. Por quê? Porque não tinha onde apoiar, você tá ali flutuando na água, né? E aí você não tem... Aí vem aquela coisa, mas é a mesma coisa. Não gritei, sigo falando. Não gritei, não chorei, não berrei, não xinguei o Lucas em nenhum momento. Estava calmíssima, muito plena, entendeu? Como nem eu esperava. Meu marido não esperava que eu estivesse assim também. Porque, né, sempre dão uns relatos de que batem, que gritam, que xingam. E como eu já sou estressada por natureza, ele achou que eu estaria assim também no parto. Mas, gente, não. Eu tava super calma, super zen. Só assim, ó, dá a mão, amor. E assim eu fui até os últimos dedos de dilatação, entendeu? Aí ficamos lá na banheira, aí eu acho que foi uma meia horinha, nem sei quando. Aí a doutora falou, vamos sair? Eu falei, ai, vamos. Porque já tava ficando muito abafada, porque eu já tava me sufocando, eu já tava assim, ai, me tira daqui, porque já tava me dando agonia já. Aí, beleza. Aí na hora que eu fui sair, gente, mas deu uma tão forte, porque aí você vai sair, sente a pressão fora da água, né? Aquela ar gelada. Então, aí a bolsa já... E aí a bolsa já tinha estourado, então aí o bicho começou a pegar, mas do mesmo jeito, só... Treine em respiração, que ó, salva na hora da contração. Aí, beleza, aí fiquei lá. Aí saí. Aí a doutora falou, você não quer anestesia agora? Aí eu falei, acho que eu quero, porque até agora eu não tinha tomado não tinha tomado anestesia, né? Aí, é verdade, eu já tava com... Aí saí da banheira, a doutora fez o exame de toque, eu já tava com 8 dedos de dilatação. Foi isso mesmo. Eu tava com 8 dedos de dilatação. Ai, não. Antes de eu entrar na banheira, eu tava com 8 dedos de dilatação. Aqui, eu tô corrigindo aqui. Quando a minha doutora chegou, ela fez o exame de toque, eu tava com 7. Aí desci pra sala de parto, aí ela fez de noite, eu tava com 8. Aí eu fui pra banheira. Quando eu saí da banheira, eu já tava com 9, galera. E aí foi quando ela falou, você não quer uma anestesia? A epidural, eu falei, quero. Agora eu acho que eu quero. E aí foram chamar o anestesista, que por sinal demorou um pouquinho, viu? E aí eu já tava com 9,5 de dilatação, então eu já tava assim, ó... Mas segui aqui, ó, sem gritar, sem chorar, sem nada. Só na mãozinha aqui, ou da doutora ou do Lucas. Entendeu? E assim, tudo isso parece que tava passando em câmera lenta pra mim. Parece que eu tava, ó, um outro patamar. Mas eu tava bem, tava totalmente consciente. Não fui lá pra Partolândia, que falam que existe. Não fui, fiquei ali bem tranquilinha. Aí o anestesista chegou e aí vem a hora chata, né, galera? A hora de aplicar a injeção nas costas. Meu Deus, que você não pode nem encostar. Aí eu fiquei sentada assim, né, na maca. Aí minha doutora ficou aqui de frente, eu abraçada aqui com ela, assim, ó. Aí ela, Josi, não pode se mexer, tá? Não pode se mexer. Aí eu, tá bom, doutora. E assim com ela. E ela, agora você vai sentir uma pressãozinha. Aí o anestesista também ia falando, né? Que por sinal ele era um amor. Aí ele vai falar, agora tal coisa. Aí eu aqui. Ah, gente, na hora que fura o negócio, dá uma pressão que você fica, ai meu Deus do céu.
Mas aí depois passa lá a anestesia e aí tudo fica... Mas acho que foi o momento que eu fiquei mais tensa de todos, foi na hora de aplicar a anestesia, entendeu? Porque chega, fiquei travadinha aqui, assim, a durinha, e a pressão que faz incomoda muito. Mas aí depois também que pôs anestesia, gente do céu, maravilha. Aí a doutora falou o quê? Vou deixar vocês dormindo um pouquinho, porque vocês vão precisar descansar. Porque, gente, eu tava 2 noites sem dormir basicamente nada por causa das contrações. Eu não tinha posição pra dormir em casa. Então, tipo assim, eu tava quase sem dormir as 2 últimas madrugadas. Então ela falou assim, eu vou deixar você descansar, porque quando você acordar a gente vai ter que trabalhar a força, porque vai ser a hora da Alice nascer. Você já vai estar com 10 dedos, e aí a gente vai precisar fazer força. Então eu vou precisar muito de você, que você deixe descansar, então eu vou deixar você aí. Gente, a gente dormiu 1 hora. Ela deixou nós lá, eu dormi na maca, o Lucas dormiu na poltrona que tinha lá 1 horinha. Acho que foi umas 7, 7 e meia que a gente acordou. Olha tudo que passou, só que eu não sei as horas, né? Só sei a hora que eu acordei. Era umas 7, 7 e meia. Aí a gente acordou, ela falou, bora, Josi, agora vai ser a hora de fazer a força pra Alice vir. Aí ela fez lá o exame de toque, já estava com 10 dedos, só que a Alice estava muito alta mesmo. E aí no que fazia força, a Alice não descia. Então aí a gente foi pra exercício de bola, exercício de barra, entendeu? Aí nesse tempo eu falei pro Lucas, vida, vai lá no quarto, pega a maquiagem pra mim. E sim, gente, eu me maquiei pro parto, entendeu? Essa hora que eu já tava plena, descansada, já tava na anestesia, tava sentindo no dor. Eu falei pra ele, vai lá no quarto, pega a minha necessaire pra eu fazer minha maquiagem. Aí ele foi no quarto, trouxe minha maquiagem. Me maquiei, entendeu? Passei um corretivo, um rímel, um lip tint. E aí depois voltei lá pros exercícios de bola e tal. E aí elas iam vendo, né? Só que elas estavam vendo que tava... Aí elas falaram, vamos tentar. Aí comecei. E aí faz uma posição pra tentar a Alice descer. Aí sentado. Aí de 4. Aí de costas. Aí na maca. A famosa da maca que puxa assim pra sair. Gente, todas as formas. E a gente ficou no maior papo lá todo mundo. Enquanto tava tentando fazer os exercícios, né? Bola. Bola e... Ai, gente, como que é o nome do negócio? Ai, enfim. Tudo que tinha que fazer lá eu fiz, aí fiz as forças e fiz sentadinha e nada. E a gente fazia todas as posições e nada da Alice descer. Nada, e a Alice estava alta. Ela sentia a cabecinha e tudo mais, mas estava muito alta e não descia. Tudo que era posição, não descia. Aí ela falou assim, olha, a gente só vai poder esperar até 9h30. Se der 9h30 e a gente não tiver conseguido fazer o parto, a gente vai ter que ir pra cesárea. Gente... Quando ela falou isso, parece que meu mundo fez eu só queria chorar. Aí ela falou, eu lembro dela perguntando, Josi, você tá bem? Aí eu falei, não, eu não queria ir pra cesárea. Ela falou, não, mas tá tudo bem, a gente vai pra cesárea, não fica assim, isso não te faz menos mãe, e tal. E aí realmente, deu 9h30, a Alice não nasceu, e aí o anestesista teve que vir. E aí, o que aconteceu? O efeito da anestesia, primeira, já tava passando. Então, eu comecei a sentir dor. Muita dor, porque eu já tinha dilatado os 10, né, galera? E a Alice não tinha descido, né? Então, assim, começou a sentir dor. Segui sem gritar, sem espernear. Só que, ó, a respiração, mas tava muito forte. Só que eu tava aqui, ó. Mas, assim, era um forte suportável, porque eu tava suportando, né? E não tava fazendo escândalo nem nada, então eu tava aqui, ó. O Lucas até estranha. O Lucas fala que, assim... Ou tava achando que ou a dor máxima não tinha chegado, ou eu era uma pessoa muito forte. E realmente eu acho que eu era uma pessoa muito forte, porque a dor máxima tinha chegado, porque eu já tava nos 10. E eu tava lá assim, doutora, pelo amor de Deus, chama esse anestesista logo. E o hospital cheio, as salas de cirurgia estavam todas cheias. E aí então eu tava demorando um pouco pra chegar e eu também não podia ir pra sala de cirurgia porque tava tudo cheio. E eu assim, doutora, pelo amor de Deus, manda esse anestesista chegar. Aí ele chegou. Aí me aplicou a hack. E aí aquilo, a que eu tinha tomado antes, a epidural, eu consegui fazer tudo isso aí que vocês viram, que eu tava sentindo tudo. Agora, quando aplicou a hack, gente do céu, eu não sentia mais nada, eu não sentia meu corpo, eu não sentia mais eu nem tava mais nem ali quando aplicaram a hack. Aí falaram, vamos transferir de maca pra poder levar pra sala de cirurgia. Josi, você consegue se transferir? Consigo. Gente, no que eu não fui, porque eu não tava conseguindo fazer movimento nenhum, eu só fui tombando. Aí a médica me segurou, a doutora Vaga me segurou. Aí não consegue, então vamos transferir. Aí eles me transferiram. Gente, no que eles me transferiram, que fez esse movimento assim, tudo girou. Eu só consegui falar assim, vou vomitar.
Aí elas falaram assim, vira pro lado. Aí virei e foi. Aí eu passei muito mal. Vomitei horrores, e comecei a sentir um calafrio absurdo que a anestesia barraca dá. Um calafrio, um frio, assim, gigantesco, de se tremer, de me tremer. Aí eles me levaram até com coberta pra sala de cirurgia. E fomos que fomos. E o Lucas todo o tempo comigo, né? E aí me levaram. E, gente, eu passei muito mal. Vomitei quase o hospital inteiro. Fiquei vomitando. Aí chegando na cirurgia já tava melhor, mas não muito. Aí você coloca lá os braços e aí tem que tirar a coberta, porque você vai fazer a cirurgia. Gente, o frio. Um frio que eu não sei nem descrever pra vocês, que eu nunca passei tanto frio na minha vida. E aí arrumaram lá a sala, prepararam tudo e tal. E aí o Lucas ficou aqui comigo, né? Eu aqui, o Lucas aqui tentando me aquecer, porque eu tava morrendo de frio e ele viu que eu não tava bem. E aí elas começaram lá o processo, aí fomos pra cesárea. E aí quando iam tirar a Alice, aí perguntaram pro Lucas se ele queria ver. Aí ele levantou a cabecinha assim, né, porque fica coberto aqui assim, aí viu ela sendo tirada e tudo, aí trouxeram ela pra mim, aí eu vi ela de pertinho assim, dei um cheirinho e tal, aí levaram, tiraram todas as medidas rapidinho, tal, aí perguntaram se eu queria amamentar. Aí, por eu estar passando muito mal, acharam melhor não, porque eu voltei a vomitar na sala de cirurgia de novo. Depois que a Alice nasceu, de novo eu vomitei. Aí mediram tudo ela lá. Aí quando eu tava um pouco melhor, trouxeram, aí colocam aqui no top, né? Aí ela ficou aqui comigo, tudo mais, tudo gostosinho. E aí a gente fecharam tudo. O Lucas falou que até sentiu o cheirinho de queimada, eu não senti nada, porque eu tava mais pra lá do que pra cá ainda, passando meio mal. Só parei de tremer quando passou o soro, né, da anestesia. Que aí passa o efeito, e aí, o efeito assim, né? Porque você ainda não sente nada, mas o calafrio passa. Aí quando passou tudo, ajeitaram, aí a gente foi pra sala de recuperação e ficamos lá um tempinho até sermos transferidos para o quarto. E aí eu só pude levantar depois de 6 horas de cirurgia, mas lá na sala de recuperação, deu um tempo, eu já comecei a voltar a sentir tudo, minhas pernas, meus pés e tudo, aí eles te liberam pra ir pro quarto. E este foi o meu relato de parto, galera. Eu tive basicamente um parto normal e um parto cesárea. E aí, por que eu tinha escolhido parto normal? Primeiro, por todas as coisas que são favoráveis, ok? Pra quem escolhe parto cesárea, né? Mas eu sempre quis ter parto normal, por todos os favoráveis que tem, e principalmente pelo um dos fatos principais, que é recuperação pós-parto, que isso era o que tava mais me enchendo o saco. E confesso pra vocês que depois que eu vim pra casa, aí que eu odiei mais cesárea, porque, é uma recuperação horrível mesmo, como falam. A minha foi tranquila, mas é horrível. Então eu ficava odiando ter que ter ido pra cesárea. Eu voltei pra casa, quando eu ia fazer as coisas, eu falava, por que eu fiz cesárea? Porque eu fiz cesárea, mas não tinha outro jeito, né? Mas um dos principais pontos que eu escolhi o parto normal é porque eu queria exatamente viver o que eu vivi. E viver o que eu vivi com o Lucas. Porque um dos fatos principais de eu querer ter parto normal, além do melhor pra Alice e o melhor pra mim, era que eu queria ter vivido essa experiência com o Lucas. Porque eu lembro que eu assisti os relatos de parto, inclusive a da Bianca e do Fred, e eles falavam da conexão que eles tiveram na época, quando a Bia foi ter o parto do Cris, e aí da conexão que eles tiveram entre eles dois e tudo mais. E era isso que eu queria passar com o Lucas, porque eu e o Lu, a gente tem infinitas histórias, muitos anos de relacionamento, e eu queria ter esse registro também no nosso relacionamento, que era essa conexão do parto da Alice. E foi exatamente isso, a Alice não veio de parto normal, mas a gente teve todo esse processo e essa conexão ali, que era uma coisa tipo assim, tanto que as pessoas perguntam, o Lucas viu o parto e tal, não, porque o Lucas, a gente tava numa conexão muito eu e ele, a gente tava numa conexão muito gostosa, tanto que o tempo pra mim tava passando totalmente diferente, as coisas estavam totalmente diferentes, mas não é que eu tava na partolândia, e sim porque eu tava muito concentrada no que a gente tinha sido proposto a fazer, no que a gente queria, na chegada dela, em viver aquele momento. Então, o momento da banheira que a gente ficou nós dois ali, naquela concentração, quando as contrações vinham, de eu não gritar, de eu não espernear, de eu não ter... Na verdade, eu nem tinha vontade disso, de eu só respirar ali comigo e segurar a mão dele, e aí aquilo me ajudava, me dava o apoio de ir. E aí, quando ele falava, vamos amor, vamos, tá na hora da força, ou depois que ele falou assim, tá tudo bem, vamos pra cesárea, tá tudo certo. Então eu queria passar e ter isso pra contar e pra viver. Eu queria viver isso com ele. E realmente a gente viveu isso, tudo isso, e tipo assim, é inexplicável, indescritível, e é uma conexão realmente
surreal e maravilhosa de se passar ali os momentos na banheira, só nós dois, e depois quando vinham as contrações e ele me ajudando com os exercícios também, e na hora que a gente tentou o parto normal, que ele falava, vai amor, faz força, e aí ele me segurando e tudo mais. Então esse processo eu queria viver, e eu vivi todo esse processo, tanto que a Alice veio muito esperta, ela não veio parecendo um bebê de cesárea, que quando a gente faz esse acompanhamento com a médica, ela te explica os sintomas que a cesárea pode, como que o bebê nasce, como que o bebê nasce quando é normal. E a Alice nasceu super esperta, como se tivesse sido de um parto normal mesmo, porque ela basicamente, o corpo avisou pra ela que era o tempo dela vir, né? Então ela veio exatamente no tempo que ela tinha que vir, então ela tá aqui, ó. Ela veio exatamente dia 27, como estava previsto mesmo, às 10h35 ela nasceu, dia 27 às 10h35, com 3,440 kg e 50 centímetros? 50 centímetros. Ela veio ao mundo e aí a gente teve essa experiência incrível. E eu confesso pra vocês que na hora que eu vi ela parecia surreal. Aqui, ó. Já vai fazer 2 meses. Fala, oi, povo da minha mãe. Fala, povo da minha mãe. Tá de rosa igual a mãe, né? Ela não tinha sido apresentada no canal ainda, inclusive tinham até comentado que ela não tinha sido apresentada. E realmente não foi porque o relato de parto demorou muito. Mas prazer, essa é a Alice, que domingo vai fazer que domingo já vai fazer 2 meses. E veio pra completar a nossa família e trazer muita alegria, né, filha? E ela já nasceu enorme. Ela não nasceu com tantos quilos quanto estavam achando que ia nascer. Usou RN ainda, pra quem falou que ela não ia usar. Deixa eu passar aqui pro papai. Usou RN ainda e tá aqui toda linda e saudável. A gente tentou o máximo que deu, tudo que deu na verdade. Chegamos aos 10, mas não conseguimos. E o que aconteceu? Uma coisa importante de contar aqui, Josi, por que você não conseguiu o parto normal se você chegou aos 10 dias de dilatação? A doutora também não, as doutoras, né, a doutora Fabíola e a doutora Roberta, não estavam entendendo por que a Alice não descia. Porque o problema é, ela não descia, ela tava muito alta, ela não descia. Então, tipo, ela não passava, porque ela não descia. E aí a gente foi na cesárea. E quando ela nasceu, aí a doutora Roberta conseguiu verificar que o quê? Ela não encaixou corretamente, que ela tem que encaixar assim, né? Pra conseguir a passagem. Ela encaixou um pouco, com a cabeça um pouquinho mais pro lado. E aí não dava pra virar, não tinha passagem pra virar, não dava pra ela virar pra descer, porque era perigoso. Então, como ela desceu, encaixou assim mais de ladinho, ela não conseguia descer. E aí, por isso, eu não conseguia ter o parto normal, e aí nós fomos pra cesárea. E ainda bem, porque aí ela nasceu perfeitinha, com a saúde ótima que ela tem, e eu também. A recuperação não foi das melhores, quer dizer, foi tranquila, mas é chata, né? Porque te limita muito, e pra quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito independente das minhas coisas, e aí eu fiquei um pouquinho mais dependente das pessoas e tudo mais. Mas eu vou falar depois disso, do puerpério e amamentação, eu vou gravar outro vídeo pra gente conversar também. Mas ficamos por aqui. Me perdoem a demora, me perdoem por ter ficado tão longo, mas eu contei tudo que eu lembrei, tudo que eu anotei, entendeu? Espero que eu tenha falado. E esse é meu relato de parto, que hoje tá indo pro ar muito especial, porque a Pimpolha já tá fazendo 2 meses, ok? Vou falar sobre puerpério e amamentação, provavelmente vai ser o próximo vídeo, então se inscreva no canal pra você saber como é que foi esse processo também, que é totalmente novo pra tudo, né? E sigam lá no Instagram, porque às vezes eu demoro pra aparecer aqui ou pra comentar algumas coisas aqui, mas lá eu já comentei. Igual a Alice lá já tinha aparecido, já tinha sido oficialmente apresentada e aqui ainda não. Tá bom? Então se inscrevam no canal, deixam um like aí, comentem como foi o relato de parto de vocês, como foi pra vocês essa experiência toda. E espero ajudar pra quem, mamães que ainda não vieram me ver, que fique registrado pela experiência que vocês possam ter. E fica aqui o recado, independente do tipo de parto que você escolher ou que o seu filho nascer, isso não te faz menos mãe, ok? Beijo e até o próximo vídeo.